Olá, queridos amigos, é com grande alegria que aqui estamos para dar continuidade ao nosso estudo, esse estudo que está ficando a cada dia mais interessante, trazendo reflexões para a nossa vida, né? E assim nós vamos dar boas-vindas à Márcia. Tudo bem, Márcia? Oi, Thelma. Olá, amigos que estão conosco, acompanhando essa história assim belíssima, empolgante, cheia de aprendizado para nós, né? Estamos chegando aí na reta final. Então, hoje nós vamos começar o capítulo 21, mas antes vamos recordar um pouquinho do capítulo 20, que era a trama desvendada. E aí vocês lembram que Ernesto ia embora da visita da casa da esposa, Elisa, e imediatamente o Desidério, que também desencarnado, que ficava ali obsediando a Elisa, e salta para falar com Ernesto. E ia colocar todo o seu ódio, a sua raiva pelo ocorrido, por a tentativa do Ernesto de assassiná-lo. E aí aquela troca toda, o Ernesto muito abalado, e o Desidério lá colocando toda aquela história, e o desespero do Ernesto, e ele vai revelar a ele que, apesar de ele ter tido a ideia dele ter atirado, mas quem realmente o atingiu foi o Amâncio, um outro amigo dele. E o Ernesto tinha muitos ciúmes do Desidério, junto da sua esposa, Elisa, e assim ele planejou matá-lo, mas quem realmente atingiu o tiro durante uma caçada foi seu amigo Amâncio. Então, o nosso capítulo acaba aí, quando eles se separam, que o Ernesto fica muito mal, cai em joelhos, em prece, fica desesperado, pedindo, né, ajuda para poder sair dali. Então, é assim que nós terminamos o nosso capítulo 20, e vamos então agora com a Thelma, ela vai começando lendo o capítulo 21, que também faremos em duas partes, que se chama Retorno ao Passado. Então é com você, Thelma. Ricardo, seja Vamos bem-vindo lá. também, né, Ricardo, que está aí nos ajudando. Olá, Ricardo. Obrigada por mais uma vez estar aqui nos ajudando, né? Então, nós vamos hoje entrar no capítulo 21, Retorno ao Passado, como a Márcia disse, e vai ser, então, as confidências, né, de Fantine, a Evelina, de tudo aquilo que ele soube ali no final do capítulo que a Márcia se reportou. Então, ele vai conversar com a Evelina sobre a descoberta dele, né? A dolorosa descoberta para ele, né? Porque ele Exatamente. Eu até esqueci de comentar que é nesse final que é, ele acaba descobrindo que a Evelina é filha do Desidério, né? exatamente. Então ele está um pouco assustado com essa revelação nova para ele, né? E vamos ver agora como é que ela vai reagir, né? Diante do que ele vai contar para ela, porque afinal, se fosse um de nós, como é que nós reagiríamos diante Nossa. de uma circunstância séria dessa, né? Será que a gente ficaria revoltado? Será que nós nos afastaríamos daquele amigo? Vamos ver como é que vai ser agora a reação da Evelina, né? Vamos lá, Ricardo, estamos prontos então. É o capítulo 21, Retorno ao Passado. Eles vão dar aí um mergulho nesse passado aí. Então, as advertências de Ribas e a presença de Evelina a curta distância foram argumentos que constrangeram Fantine a revigorar o autocontrole. Fim da longa crise de lágrimas, ante a surpresa que situava a senhora Serpa em nova posição no mundo de sua alma, reconhecia-se outro. Sofrera modificações no mais recônditos mecanismos da mente. A exposição de Desidério, franca e livre, sacudindo-o para reconhecer a extensão de suas próprias fraquezas, abatera-lhe o orgulho. No entanto, clareava-lhe as entranhas do coração para buscar vida nova. Não obstante, algo atordoado, soergueu-se do chão e arrastou-se até o local em que a moça esperava. Então, diante daquela revelação do Desidério, né, ele fica estupefato ali diante daquela situação, porque ele fala que a Evelina, né, ele diz a
a ele, né? Minha filha, e ele acaba entendendo que é Evelina, né? A filha dele. Aliás, ele fala o nome, né? Aí no final do capítulo, Ele né? fala, E fala também o nome do Caio Serpa. ele fala, né? Este Então, bandido aí dentro é Caio Serpa e pois é. Evelina, minha filha, no final do capítulo 20. E aí realmente ele fica assim desestruturado, né? Porque é uma verdade muito dolorosa para ele, não só pelo fato da dor da culpa que ele já sente, mas saber que ele está intimamente ligado a Evelina por essa trama do destino aí que se apresenta para eles, né? E a gente vê, Thelma, que já no finalzinho, quando ele sai dali desesperado, ele entra em prece a Jesus e ao Ribas, pedindo, ele vai para o mato próximo, né, entre gritos, e vai ao solo, né, de joelhos ali, e ele pede ajuda. E a ajuda vai chegar, né? No próximo slide a gente Isso. vai ver como as nossas preces são ouvidas, e principalmente dele ali, que a equipe estava atenta, a equipe espiritual estava atenta para aquelas experiências que eles estavam vivenciando e que ainda não tinham terminado, então estava toda uma pleiade de espíritos ali cuidando, né? De Cuidando tudo, deles. cuidando deles. E no momento que ele ora, essa equipe espiritual aciona o socorro e ele vai ser socorrido junto da Evelina, e ele está muito sem saber, ele perdeu o chão, como nós dizemos aqui, né? Porque Exatamente, diante de foi tantas revelações uma revelação. e também, não isso, né, o estar defrontando com aquele que ele acha que tirou a vida, né? E ele relata aí nesse slide que nós lemos, ele relata a questão ele se sentia outro, né? Ele fala aí que a exposição de Desidério, franca e livre, sacudindo, né, para reconhecer a extensão das próprias fraquezas, abater ali o orgulho, quer dizer, dilacerou a sua alma num estado que parece que ele amadureceu assim em poucos minutos, Minutos. alguns séculos, né? Não, e se ele tinha alguma questão de orgulho ali, o Desidério acabou com todo ele, né? Ele se reconhece ali total, não culpado, né, mas responsável por uma situação bem séria, né? Então, vamos continuar, Ricardo? Então, entretinha-se Evelina em amistosa conversação com desencarnados doentes que visitavam o sítio, sob a vigilância de enfermeiros atentos em busca das emanações nutrientes do mar. A gente sabe que não existe espaço vazio, então, naquele ambiente ali, por ser também à beira do mar, estavam sendo conduzidos espíritos ali para tratamento. A gente vê isso em várias obras, né? Isso, as obras de André Luiz, e a gente lembra que ele... Entre a terra e o céu, é bem claro isso, quando ele fala que os espíritos são levados ao mar para tratamento. No livro Voltei também, quando o irmão Jacó, que antes de ser levado para outro plano, eles levam ao mar para poder se refazer. E a gente lembra que eles estão bem no Guarujá, né, no litoral de São Paulo. Isso. Então, avistando, porém, o amigo que se aproximava, cambaleante, pôs-se correndo ao encontro. Ó, Ernesto, por que fatigado assim? Exclamou inquieta, ao mesmo tempo que auxiliava a sentar-se na areia. Ele não relutou em reconhecer-lhe o apoio e, tão logo a viu acomodar-se rente, colocou a cabeça entre as mãos, num gesto de quem sentia dificuldade para carregar o pensamento em fogo, e falou com dificuldade, chorando. Ah, Evelina, Evelina, concordo agora em que somos dois mortos que não tiveram as orações dos vivos. Ai de mim! Os corações que eu mais amava se fecharam para sempre com a pedra que, de certo, me selou os restos físicos. Torno de minha casa como um réprobo. Oh, meu Deus, meu Deus. Então, ele está mostrando aí como ele está se sentindo, né? O réprobo, quer dizer, o pior
dos sentimentos está ali no seu coração, porque ele está entre a culpa e a responsabilidade, o arrependimento e a decepção. Então, isso tudo faz dele muito pequeno, né, diante da dor que ele está sentindo. E também a consciência de que não tinha ninguém daqueles que ele tinha deixado aqui orando por eles, né? Porque ela também viu, não sabemos a questão da mãe dela e tudo, né? Mas daquilo que ela tinha visitado, ali ninguém nem se lembrava dela, né? Que era o marido. E ele, né, o Caio Serpa, e ele ali com a filha, a esposa, também ninguém ali querendo saber dele, né? Porque sempre que a gente tem os nossos amores que foram, nós sempre estamos em prece, pedindo que eles estejam bem, que tudo esteja bem, né? E aqui ele tem essa consciência de que por eles nunca ninguém oraram, rezaram. Na verdade, ele está um pouco restrito, né, no pensamento também, dele, né? porque nós não temos só esses parentes que nós deixamos aqui, né? Na verdade, a nossa família espiritual ela é muito maior. E os que ele registra, talvez não esteja lembrando, mas também ele não pode afirmar isso, né? Porque qualquer pensamento que a gente tem, assim, direção àquele que a gente... Uma lembrança boa já é uma prece, né? Exatamente. Então, é que desses aqui ele lembrou que desses aí não viria nenhuma lembrança mas boa. Ele não está desamparado, até mesmo porque agora o Ribas vai socorrer ele, né? Então, nunca a ninguém prova. De nós, né? Ele estava ali falando daqueles que ficaram ali, né? Isso mesmo. Então, vamos lá, Ricardo? Então, empenhou-se a companheira a reconfortá-lo, rememorando a sua própria experiência de horas antes. Quer dizer, ela lembra que ela, poucos minutos antes, ela também estava passando por uma dificuldade. Mas o desolado amigo contraditou em profundo abatimento. Não, você foi vítima de ingratidão, ao passo que recebia a condenação que merecia. Olha a questão da culpa e da responsabilidade, né? Você ganhou o insulto, a mim coube o castigo. Ernesto ansiava arrebentar-se em notícias do sucedido, confiar-lhe as revelações que passara a senhorear. Todavia, escasseavam-lhe as forças. Apenas o pranto deslizava-lhe em ondas. Em poucos momentos, no entanto, a perplexidade e a aflição de ambos se viram atenuadas com a vinda do carro voador que se transportara da Via Anchieta à praia do Mar Casado, esse mar em Guarujá, né? Onde se achavam a fim de conduzi-los a São Paulo. Então veio aí o aeróbus, né, para pegar eles dois para levá-los para São Paulo. E antes do que a gente viu que é um socorro em função das preces feitas ao Ribas, né, e que vem socorrê-los imediatamente, porque ainda não estava na hora deles voltarem, porque eles tinham uma hora marcada, vocês lembram disso, né? Que o condutor do carro que trouxe toda aquela caravana marcou dia e hora com eles. Uhum. Então, ele veio um carro extra ali para socorrê-lo, né? Socorrer os dois, né? Mas como era uma urgência, né? Exatamente. Eles foram levados dali para serem reabastecer as energias, né? Estavam espiritualmente depauperados. A gente vê que quando a gente passa pelas nossas emoções, pelas tristezas ou pelas emoções muito fortes, nossas energias, né, elas são dispersadas, né? Porque perdemos energias com esse sentimento como ele está aí, né? De culpa, de responsabilidade. Então, ele perde energia, ele se enfraquece, né? Exatamente. Ao passo que tem emoções que nós recebemos energias, né? Revigorantes, quando elas são, por exemplo, uma coisa boa que a gente vive, né? A gente recebe essas energias. E a dor ali era imensa, né? Então ele estava... Com certeza, as energias emocionalmente extremamente abalado, sem condições de raciocinar, então realmente precisando de ajuda. Né? Então vamos lá, Ricardo, por favor.
Ribas escutara as súplicas do pupilo torturado e expedira ordens de caráter urgente, olha aí, para que os 2 tutelados do Instituto de Proteção obtivessem imediata cobertura. Evelina escorou o companheiro, instalou no veículo que se alçou a grande altura. Por mais tentasse palestra, quer dizer, conversar com ele, não colhia senão monossílabos. Fantine silenciara, evidenciando, porém, através do olhar triste, esgazeado, o vulcão de sentimentos contraditórios que lhe explodia no peito. Alguns minutos de voo e, atendendo-se a instruções de Ribas, foram os 2 viajores internados em departamento de repouso de uma das casas espíritas cristãs que honorificavam a vida paulistana, onde Ernesto começou a receber os cuidados precisos a fim de desvencilhar-se do trauma de que fora acometido. Então, eles vão ser acolhidos, né, numa casa espírita, para serem, através das energias emanadas ali, os passos magnéticos, né? As energias elas acontecem, por exemplo, durante a oração, a gente despende energias, né? Naquele ambiente. Então, ele vai falar aí de um círculo de oração, porque a gente pode pensar, né, que na casa espírita a gente só recebe espíritos para dar comunicação. E não é assim. Ali vão espíritos também para ser cuidados, porque a gente sabe que nas casas espíritas existem, né, as casas espíritas sérias, existem uma enfermaria, um hospital, onde são acolhidos espíritos que aqueles que recém desencarnaram, aqueles que estão em sofrimentos, ficam ali como se fosse mesmo uma enfermaria, né? Todas as casas espíritas, todas as casas espíritas sérias, e aqui eles colocam que era uma casa espírita, quando eles falam aqui de cristã, né? Então, com ensinamentos do Cristo. Então, todas essas casas espíritas e outras instituições de outros credos também. Você sabe que a gente tem a casa espírita no plano físico e a gente tem a casa espírita no plano espiritual, né? Que acolhe a todos os encarnados e os desencarnados também. E a gente vê vários relatos, somente nos livros de André Luiz, né? Nos domínios da mediunidade, isso tudo é muito falado com a casa espírita nos 2 planos, não é? Então, ali que eles foram receber auxílio, né? Como espíritos, estavam ali para serem ajudados, como Thelma falou, né? Então, vamos lá, continuando aí o nosso capítulo 21. Convenientemente amparado através de recursos magnéticos em círculos de oração, acalmou-se para refazimento, sob a assistência da companheira, e então, reharmonizadas as energias, perguntou ele à amiga com inflexão de infinita amargura: Evelina, seu pai tinha o nome de Desidério dos Santos e seu padrasto é Amâncio Terra? Sim, meu nome inteiro é Evelina dos Santos Serpa. Ernesto não vacilou. Compreendeu que devia à jovem senhora uma confissão integral da própria vida e transferiu-se da ideia à ação, começando pelas memórias do casamento com Elisa, e à frente do espanto da companheira, embora pinceladas a traços ligeiros, as cenas do pretérito se desdobraram uma a uma. Quer dizer, ele chegou ali, ele entendeu que não dava mais para aguardar, era um momento que ele tinha para conversar, para esvaziar, né? Que também ele precisava esvaziar o seu peito, né? Seu coração, de tanta dor, porque era necessário, né? Então, e a gente vê aqui que ele recebe aqueles recursos magnéticos, né, como eles falam assim, em círculo de oração, né? Provavelmente, uma das formas é eles estarem ali no centro, um círculo de oração de espíritos em volta, orando, né, magnetizando o Ernesto, e a própria Evelina também precisando de ajuda, né? E é interessante aqui, Thelma, porque a gente lembra que lá no início, quando eles ainda conversavam, quando se encontravam lá, antes de nem saber que estavam desencarnados, a Evelina contou muitos detalhes da vida dela, e o Ernesto não.
ele falou muito pouco da vida dele. Falou da filha, falou da esposa, mas não entrou em detalhes. Então, agora ele está vendo que não tem mais jeito, ele vai ter que contar tudo para a Evelina, né? O que se passou realmente, né, com a vida. A gente lembra que eles passeavam, ele falava que tinha bastante coisas guardadas dentro dele, remorsos, culpa, mas nunca disse para ela. E agora está na hora, então, dela saber o porquê de Até tudo porque isso. ele agora desencarnado, ele sabe entender melhor essas coisas, né? Porque às vezes a gente guarda sentimentos dentro de nós, não conseguimos falar, abordar determinadas dores, que todos nós Exato. temos as nossas dores, mas por causa de estarmos encarnados, talvez não consigamos entender tão bem. Então, ele agora, livre do corpo, ele consegue entender. E com a questão da Elisa ter falado tudo aquilo para ele, ele passou a ver que os erros deles era muito maior do que ele imaginava. Exatamente, não só a culpa da desencarnação e da morte do Desidério. Ele começou a ter noção do abandono da filha, também do abandono da mulher, né, da forma como ele agia. Então, ele passou a ter noção de coisas que ele não tinha, né? Ele fugiu dessas dores, essas ausências, causaram para ele outras ações que ele se empregava o tempo no trabalho, nas viagens, fugindo desse para ambiente, né? fugir da dor, né? Que a gente às vezes faz isso inconscientemente, por isso que a gente às vezes precisa de terapia. A gente vai para a terapia para enxergar essas coisas, que quando encarnado a gente não enxerga. Então, o terapeuta ajuda nós fazermos essa catarse. No caso dele agora desencarnado, está sendo mais fácil, né? Meu marido dizia que terapia era uma questão de saúde pública, que todos nós deveríamos fazer. E sempre vamos precisar, né? Sempre. Até para nós nos conhecermos, né? Uhum. Vamos lá, então. A aproximação com Desidério, desde a meninice, ele está lembrando, né, os fatos. A aproximação com Desidério... Ele está resumindo aqui, né, tudo que ele vai contando ele está pontuando Evelina, aí, né? No momento ele está contando, né, esses pontos críticos aí para ela. A aproximação com Desidério, desde a meninice, o conhecimento superficial com Brígida, com quem se avistara poucas vezes, que era a que ficou viúva, né? A amizade com Amâncio, que sempre teimara em se conservar solteiro, as visitas frequentes de Desidério a seu lar, que ele, Fantine, não retribuía, a atração que o visitante exercia sobre Elisa, a esposa que ele amara ardentemente, os ciúmes que os via se abeirarem um do outro, o plano de liquidar o amigo a quem passara a detestar, o despeito silencioso que lhe envenenara os sentimentos, a caçada funesta, o tiro intencional que disparara e outras detonações que ouviram. A morte de Dedé e os remorsos da existência inteira. E, por fim, descreveu passo a passo as ocorrências do retorno ao lar, desde o instante em que registrara as afrontas da esposa obsessa até a última declaração de Desidério que o deixara aniquilado. Então, ele conta tudo isso para a Elisa, a Evelina. Então, ele fez uma catarse aí, né? Contando como é que foi os fatos, e agora vamos ver se ela vai entender, né? Como é que ela vai reagir. E o desespero dele saber assim, nossa, eu matei, como se eu quis matar o pai dela, né? Como é que ela vai reagir agora a essa situação, né? Vamos ver então. Evelina vasculhava inutilmente a cabeça, procurando expressões, né, para que pudesse patentear o assombro, e não encontrava. Não que a narrativa a afastasse do amigo, olha, então ela vai compreender, né? A quem consagrara respeitoso e enternecido amor. Estranhava, assim, o drama complexo de que eram protagonistas sem saber. Surpreendia-se com os meandros da peça que o grupo representava. A par disso, acusava-se absorvida por extremada compaixão perante os conflitos íntimos de todos os seus aliados da tragédia familiar, sentindo-se, aliás, dentre eles, a menos atingida pela dor.
Contemplou Ernesto e chorou. Ao vê-la em silêncio, curtindo dignamente as dolorosas impressões que lhe azorragavam a alma, inquiriu ele ansioso: Você também me acusa? Ó Ernesto, estimamo-nos sempre mais. Sou eu, sua irmã, quem lhe pede perdão por meu pai, que tomou a sua casa indevidamente. Então, nessa primeira parte aí, desse contexto que ele traz, a gente vê como é que as nossas famílias, né, nossos dramas, cada um componente do nosso lar tem um drama, tem um conflito. E às vezes nem só do nosso lar, né? Não, De em nosso, geral, estou falando... Pois é, né? Não, mas eu estou falando dessa rede que ela está falando aí, né? A gente só para exemplificar que a família ela está toda interligada por essas injunções do passado. Então a gente às vezes reclama de um familiar e acha que aquilo é muito ruim. A gente não sabe o conflito que ele também viveu ou está vivendo, o que ele traz. Porque por mais que nós conheçamos as pessoas, vivamos 30, 40, 50 anos, a gente não conhece o íntimo de ninguém. Não conhece. Às vezes nem nós mesmos conhecemos. Nem o nosso nós conhecemos. O quanto que a gente tem que fazer isso para poder conhecer um pouquinho aquela pergunta 919A, né, que Santo Agostinho fala. É muito difícil nós chegarmos naquela conclusão ali para conhecer um pouquinho, admitir que a gente vamos supor, orgulhoso, a gente é invejoso, que a gente sente raiva, que a gente tem ressentimento. É muito difícil. Então, cada um componente ali desse lar que ela está né, ela está vendo, poxa vida, eu sou quem sofro menos. Porque olha só. E isso me chama a atenção, Thelma, já a mudança que nos proporciona quando a gente volta ao plano espiritual. Porque quando a gente está aqui, a nossa visão ela é muito curta. A gente está, às vezes, e mesmo que a gente possa aqui mesmo ter uma visão maior, o nosso ponto de vista é muito limitado. A gente está sempre muito voltado para nós próprios e não para o outro. E para eles, a partir do momento que eles estão no plano espiritual, abriu-se todo esse cenário para eles. É como se uma peça de teatro fosse mostrado toda essa história para eles. E aí ela começa, como você falou, a ter a noção, eu sou a que menos sofro, porque olha tudo isso que se enredou. E a mudança de atitude e de sentimentos e pensamento dos dois. Como os dois amadureceram, como os dois evoluíram, né? Que ela podia aqui estar morrendo de raiva dele, ele tentou matar meu pai, não é? Mas não, apesar de que ela era também muito pequenininha, não teve nem muito essa lembrança do pai e tudo, de todo jeito, né? A gente sabe que ela poderia ter outra atitude, né? Eles vão falar aí um pouquinho mais à frente, eu não sei se é no capítulo de hoje ou no de outro dia, do próximo, mas ele vai falar que, às vezes, a gente precisa chegar ao mundo espiritual para nos vermos, né? É por causa dessa questão do corpo, né? Da nossa apequenada compreensão, nós não compreendemos, nós achamos que nós somos vítimas, né? Que a nossa vida não é nada do que aquilo que a gente queria. Por quê? Se a gente abrir o nosso entendimento para esses estudos que André Luiz vem falando, não só nesse livro, mas em outros, né? Que ele vem colocando a noção de família, a noção de lar, a noção do nossos, né? Nossa relação familiar, nosso relacionamento, a gente vai abrindo entendimento para quê e por que a gente está aqui, né? Exatamente. Que não é para outro motivo. Pois é. É muito complicado, né? Então vamos. Vamos lá. Então, ele comovido, ele continua. Não, ele nada furtou, quer dizer, em relação ao pai, né, da Evelina. Protegeu a mulher e a filha que desprezei. E se falamos de escusas, sou eu quem roga a tolerância para minha filha que lhe apossou do marido. Não, disse ela, né? Estou compreendendo que Vera chegou ao meu caminho por benfeitora. Ela propiciou a Caio a segurança que não lhe pude dar. Evelina, acentuou o Fantine, um tanto aliviado.
Tenho hoje, olha, agora que ele vai falar isso, tenho hoje a ideia de que só pela vida, depois da morte, logramos desmanchar os enganos terríveis que acalentamos na existência terrena. Ela aprovou e mantiveram-se em doce tete-a-tete quando, por fim, Ernesto conseguiu conciliar o sono, dando-lhe oportunidade para retirar-se em busca de ligeiro descanso. Então, só quando a gente chega no mundo espiritual que a gente vai compreender essa confusão que a gente faz aqui na nossa vida. Porque, na verdade, a gente passa mais tempo sem compreender a finalidade da nossa encarnação do que Exatamente. Levando a sério aquele empenho que nós fizemos, aquele planejamento, que todos nós temos um planejamento, mesmo que nós não façamos parte dele, né? Como a gente sabe que tem alguns espíritos que podem planejar, podem opinar, né, sobre as situações que vão estar, nem todos nós podemos, mas temos um planejamento. Então, exatamente, eles estão aqui agora, né, tomando conta, né, ciência de tudo isso, e de ver que eu agora começando a pensar, e a gente vai ver daí por diante, né, o que fazer para a gente ajudar nesse imbróglio todo que nós nos metemos, né, todos, né. é por Todos isso que nós. eu sempre digo que esse livro, porque é esse que a gente está estudando agora, né, a gente se remete a ele, traz lições importantíssimas para a nossa vida. Ele tem me ajudado Exatamente. muito, confesso, a entender certos meandros que a gente às vezes não está percebendo. E qual é o nosso Exatamente. papel? Eu até escutei essa semana uma live, até foi do Jorge Elahá, ele falando que existe a burrice espiritual, que é essa. Ele usou essa, a burrice espiritual. Nós não aproveitarmos o que nós temos, o que nós aprendemos para executar na nossa vida, né? E ter fé, né, diante dos desafios, né, Pois Thelma, é. Porque não tem jeito, nós vamos passar por desafios e E tentar entender, passa, né, e e passa passa, e tão vai passar. rápido. A vida Pois é, passa muito rápida, gente. É para a gente é isso, aproveitar muito, né? pois é. Então vamos lá. E vamos lá. Amanhecia. No horário estabelecido para a volta, o veículo recolheu-os de retorno. A senhora Ser partia em desejo de rever o pai. No entanto, o amigo julgava prudente não viesse a fazê-lo sem maior preparação, porque ele ainda estava ainda muito ferido, né? Ambos se reconheciam melhorados, quase refeitos, tanto assim que em viagem, qual ocorria com os demais passageiros, debatiam temas fundamentais da existência, igual a gente está fazendo aqui. É. Quais sejam o amor, a reencarnação, o lar, o imperativo do sofrimento. Reinstalados na estância em que se domiciliavam, continuaram sonhando o futuro. Juntos conversavam, juntos planeavam. Não seria mais que desejável o renascimento de Túlio entre Caio e Vera, cujo matrimônio lhes competia favorecer? Então, aí Já eles vão estão cheios de começar. ideia, né, Thelma? Estão cheios de ideias Cheio já de para ideias. arrumar essa situação toda, né? Nada melhor do que a gente compreender, né? Quando a gente compreende, é como se fosse uma visão de cima para baixo, né? Uma Isso. maquete que a gente olha assim, a gente começa a entender quais são os mecanismos ali, os detalhes que vão fazer com que tudo aquilo dê certo, né? Essa visão que a gente tem mesmo, que você colocou. Quando a gente está aqui, é como se nós tivéssemos, nós aqui no Rio de Janeiro, então, que somos cheios de montanhas, mas é como se nós estivéssemos no chão e quando estamos no plano espiritual, nós estamos em cima das montanhas e a gente olha tudo muito maior, podendo ver o que está atrás e o que está lá na frente. E quando a gente está com a visão só embotada daqui, desse ponto de vista, e agora não, eles estão podendo enxergar novas possibilidades, né? Kardec fala isso, né? No ponto de vista, Tem o ponto de exatamente, vista, porque exatamente. Ele dá esse exemplo da montanha, né? se a gente olhar a nossa vida dessa forma, a gente vai acertar muito mais nas nossas escolhas, mas é muito difícil, né, a gente chegar a essa maturidade. Acho que o X da questão é nós vivermos
olhando para a vida futura, né? O que vai Exatamente. acontecer lá? Então, vamos fazer bem aqui. É dos capítulos, para mim, dos mais lindos do É Evangelho, do ponto de verdade. vista. É É isso muito aí. bom, muito bom. Vamos, acho que é o nosso último slide. Acho que sim. Isso. Generosa, lembrava-se Evelina do pai sofredor e acentuava que, se pudesse, se as circunstâncias permitissem, estimaria trabalhar igualmente para que o genitor revoltado aceitasse a reencarnação, a fim de esquecer e esquecer. Ela e Fantine maravilhavam-se agora de como queriam tempo e mais tempo para os entes amados no mundo, que a mãe da Evelina e o Amâncio, né, ficassem bastante tempo para poder receber essas tarefas aí que eles vão receber, né? E o próprio Caio e Vera, né? Porque vocês lembram que ela chegou a conversar com o instrutor Ribas que será que não seria bom a gente incutir assim, comunidade que nós vamos nos encontrar para que a vida dele fosse mais curta, para encontrar com ela no plano espiritual. Olha, agora ela não pensa assim. Ela mudou completamente, pedindo mais tempo, né? Então ela oraria por eles, né? Os dois orariam por eles, suplicariam a Deus que prolongasse a existência no mundo físico, no interesse da equipe familiar e deles mesmos. A senhora Serpa já imaginava contemplar Mancini no ambiente de Caio para que se reconciliasse, e Ernesto concordava em que se fazia mistério analisar a conveniência de uma aproximação entre Amâncio e Desidério, a fim de que lhes fosse concedido transfigurar a aversão em simpatia e discórdia em união. E sonhavam, e sonhavam. E é lindo, né, Thelma? A gente vê que só mesmo através da reencarnação que inimigos vão poder se amar. Amigos. Amigos e poder se amar, se perdoar, só mesmo através da reencarnação. Deus é a sabedoria suprema, né? Por isso ele age assim conosco, né? É a forma pedagógica que ele nos dá oportunidade de nos entrelaçarmos como irmãos, né? Como afetos, porque na maioria de nós somos desafetos que estamos unidos pelas necessidades. Na maioria das famílias, né? E assim, eu fico pensando na questão aqui, quão abençoada essa nossa doutrina espírita, que nos traz esses esclarecimentos, nos traz esse consolo de que tudo vai entrar nos eixos, de uma forma ou de outra, seja quantas vidas forem necessárias, que a gente vai e volta, mas que tudo vai entrar nos eixos, né? E nós vamos nos amar, né? E é por isso que nós temos que ser resignados, não acomodados, mas resignados diante das dificuldades, das situações que surgem de repente na nossa família, né? Que a nossa tendência às vezes é reclamar. Nós temos que estar tranquilos diante, porque Deus sabe de tudo que nós precisamos, né? E ele está atento através da sua providência divina. É muito bom. É muito bom. E ele espera que a gente faça a nossa parte, né? E nós esperamos que possamos fazer, né? Porque às vezes a gente tem essa coisa da reclamação e perde tempo, né? Perdemos energia, perdemos tempo e não aproveitamos as oportunidades. É isso, né? Então, olha, nós finalizamos a parte 1 do capítulo 21 e espero que vocês estejam aí também nessa expectativa das cenas dos próximos capítulos, que Jesus nos abençoe a todos e que nós possamos estar juntos no próximo encontro. Pois é, e vem mais emoção por aí, porque a vida é cheia de emoções, principalmente quando nós estamos lúcidos, né, para enxergar as necessidades que Deus nos coloca para nós darmos conta daquilo que nós combinamos, né, no mundo espiritual. Então, meus amigos, tudo de bom, que nós possamos perseverar nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, porque a vida continua.